Um homem assentou todos os dias à mesa do rei por causa da sua humildade. Este homem, que a Bíblia cita, se chama Mefibosete. Ele era um aleijado que havia perdido seus pés no meio de uma guerra, quando ele ainda era apenas uma criança. No meio daquela situação, quando a criada estava ali com ele nos braços, para tentar defender ele, ela deixou ele cair. E por causa daquilo, ele ficou aleijado dos 2 pés. E até então, o avô dele era o rei Saul. E o pai dele era o filho do rei Saul. Ele tinha tudo para ser bem-sucedido na vida. Ele tinha tudo para ser alguém de prestígio, de renome, porque a sua infância foi assim. Porém, naquela mesma guerra, Saul morreu e o pai dele também. E ele ficou órfão, não tinha para onde ir e ainda era aleijado. E o que aconteceu é que se levantou um homem e acolheu aquele homem que agora era aleijado. E ele agora ficou vivendo de favor e não tinha aquelas riquezas que antes ele possuía. Mas ele havia perdido tudo. Ele era neto de rei e filho de príncipe, mas agora ele era apenas um esquecido. Ele era apenas um deixado de lado, porque ninguém mais se importava com ele. Ninguém mais se lembrava quem ele um dia já foi. Porém, um certo dia, o rei Davi mandou chamar ele e perguntou: tem ainda alguém da casa de Jonatas para que eu possa usar de beneficência? E aí Ziba detalhou que existia ainda Mefibosete. Falou com detalhes aonde ele estava, com quem estava. E assim o rei Davi mandou que Ziba fosse lá chamar ele. E a partir desse momento, Mefibosete se prostrou. Mas Davi disse: não temas, porque eu vou usar contigo de beneficência. Eu vou restituir todas as terras que tu perdeu, que era de Saul. Eu vou trazer de volta para a tua mão. E tu todos os dias vai se assentar à minha mesa. E o que me chamou a atenção foi a resposta de Mefibosete. O que ele falou aqui em 2 Samuel 9 e 8. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto tal como eu? Ele ali estava se humilhando perante o rei Davi. Ele estava se comparando como um cão morto. E o que é um cão morto? É algo que não tem valor, é algo que não tem serventia, mas que só serve para ser enterrado. E ele ali se humilhou. E a Bíblia vai dizer que aquele que a si mesmo se humilha será exaltado, e aquele que a si mesmo se exalta será humilhado. E eu acredito que por causa do coração dele quebrantado e humilde, Deus tinha permitido o rei Davi fazer aquela pergunta se existia alguém da família de Jonatas. Por causa que Mefibosete era quebrantado, era humilde, ele se achava como um cão morto. Ele se humilhou-se a si mesmo. E por causa da sua humilhação, por causa da sua humildade, ele agora iria comer todos os dias à mesa do rei. Ele agora não ia ser mais alguém esquecido, que por muito tempo ninguém se lembrou dele. Por muito tempo ninguém sabia quem era Mefibosete, mas agora os olhares de todo mundo estavam para ele, porque agora ele não morava em qualquer lugar, mas ele morava no palácio real. E você hoje pode estar se sentindo esquecido. Você hoje pode estar na situação de Mefibosete. Alguém me esqueceu. Alguém me deixou de lado. Mas sabe
Quem se lembra de você? O Rei Jesus. E isso aconteceu na vida de José. José, ele foi esquecido por todos. Ele foi lançado para a prisão injustamente. E na prisão, ele pediu para que o copeiro se lembrasse dele. Lembra-te de mim quando tu estiveres lá na presença de Faraó. Porque na mente dele, se aquele copeiro se lembrasse dele, ia dizer: José interpretou meu sonho. Em José tem algo diferente que nos outros não tem. Então, chama José para cá, tira ele da prisão. Quem sabe na mente de José, se ele tivesse sido lembrado, ele sairia daquele lugar. Mas sabe por que Deus não permitiu que ele fosse lembrado quando ele queria? Porque Deus tinha algo muito maior para ele. E se ele fosse lembrado pelo copeiro, ele ia ocupar um cargo inferior do que Deus havia de entregar a ele. José, ele não foi apenas um copeiro, mas Deus levantou ele para ser governador de todo o Egito. Então, se você hoje se sente nessa condição, se você hoje se sente esquecido, se você hoje se sente deixado de lado por pessoas que você nem imaginou que um dia fosse se esquecer, mas saiba que Deus, ele está trabalhando no tempo. E no tempo certo, você não vai ser apenas lembrado por um copeiro, mas você vai ser chamado pelo próprio rei para assentar com ele à sua mesa. O segredo é fazer como Mefibosete fez. O segredo é anular-se a si mesmo, é humilhar-se, assim como Jesus fez, porque quando Jesus veio para a terra, ele não ficou pisando em ninguém. Jesus, ele anulou-se a si mesmo e foi fiel até a morte, e morte de cruz. Então nós temos que seguir esse exemplo e se humilhar e se colocar na dispensação de Deus e saber que nós não somos nada, saber que nós somos pó, nós somos barro, nós somos cinza. E enquanto nós se humilhamos perante Deus, Deus, ele no seu tempo irá exaltar. Então siga o exemplo de Mefibosete, se humilhe a si mesmo, para que Deus a seu tempo te exalte.